Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre, a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de um curso em milagres. Vamos juntos? Hoje a gente vai continuar no capítulo 11, seção 5, a dinâmica, entre aspas, do ego. Ninguém pode escapar de ilusões, a não ser que olhe para elas, pois não encará-las é a forma de protegê-las. Já vira meme, né? Isso aqui, ó. Já vou marcar. Ninguém pode escapar de ilusões, a não ser que olhe para elas, pois não encará-las é a forma de protegê-las, né? Ou seja, todos os lugares em que a gente não está disposto a reconhecer, a gente já está vendo isso em vários lugares. Bora reconhecer, bora pôr luz nisso aí, bora trazer a visão. E o texto continua. Não há necessidade de se acuar diante de ilusões, pois elas não podem ser perigosas. Nós estamos prontos para olhar mais detalhadamente para o sistema de pensamento do ego, porque juntos temos a lâmpada que o dissipará, e já que reconheces que não o queres, tens que estar pronto. Vamos ser muito calmos ao fazer isso, pois estamos apenas procurando honestamente a verdade. A dinâmica, entre aspas, do ego será a nossa lição por algum tempo, pois precisamos em primeiro lugar olhar para isso, para depois ver além, já que fizeste com que fosse real. Nós vamos desfazer esse erro juntos, em quietude, e então olhar além dele para a verdade. O que é a cura, senão a remoção de tudo aquilo que se interpõe no caminho do conhecimento? E de que outra forma pode alguém desfazer ilusões, a não ser olhando diretamente para elas, sem protegê-las? Não temas, portanto, pois estarás olhando para a fonte do medo e estás começando a aprender que o medo não é real. Estás também aprendendo que os seus efeitos podem ser dissipados meramente pela negação da sua realidade. O próximo passo, obviamente, é reconhecer que aquilo que não tem efeitos não existe. As leis não operam em um vácuo e o que não conduz a nada não aconteceu. Se a realidade é reconhecida pela sua extensão, o que não conduz a nada não poderia ser real. Não tenhas medo, portanto, de olhar para o medo, pois ele não pode ser visto. A claridade desfaz a confusão por definição, e olhar para a escuridão através da luz não pode deixar de dissipá-la. Vamos começar essa lição sobre a dinâmica do ego, entre aspas, compreendendo que o próprio termo não significa nada. Por isso, ele coloca aqui entre aspas. Contém a própria contradição de termos que faz com que ele seja sem significado. Dinâmica, entre aspas, implica o poder de fazer alguma coisa, e toda a falácia da separação está na crença segundo a qual o ego tem o poder de fazer qualquer coisa. O ego é amedrontador para ti porque acreditas nisso. No entanto, a verdade é muito simples. Todo o poder é de Deus. O que não é de Deus não tem poder para fazer nada. Quando olhamos para o ego, portanto, não estamos considerando dinâmica alguma, mas delusões. Pode seguramente examinar um sistema de delusões sem medo, porque ele não pode ter quaisquer efeitos se a sua fonte não é real. O medo vem a ser mais obviamente inadequado se reconheces qual é a meta do ego, que é tão claramente sem sentido que qualquer esforço a seu favor necessariamente é gasto à toa. A meta do ego é explicitamente a autonomia egótica. Desde o início, portanto, o seu propósito é ser separado, suficiente em si mesmo, independente de qualquer poder, exceto o seu próprio. É por isso que ele é o símbolo da separação.
Toda ideia tem um propósito, e o seu propósito é sempre o resultado natural do que ela é. Tudo que brota do ego é resultado natural da crença central, a crença central do ego. E o modo de desfazer esses resultados está simplesmente em reconhecer que a fonte dele não é natural, estando em desacordo com a tua verdadeira natureza. Eu disse anteriormente que exercer uma vontade contrária à de Deus é apenas a projeção de um desejo e não uma disposição real da vontade. A vontade dele é uma só, porque a extensão da vontade dele não pode deixar de ser como ela mesma. Aqui estamos falando, né, da vontade do ego e a vontade de Deus. Então, interessante, né, quando a gente para refletir sobre isso, né, que Access Consciousness, não sei se vocês conhecem, ele sempre fala, né, que a mentira é o zero da multiplicação. Qualquer coisa multiplicada por zero não é igual a zero, porque não dá para multiplicar o que não existe. Vou fazer 6 vezes nada. Ué, mas se é nada, é zero, é nada, né? Então, é um conceito abstrato, mas se a gente parar para pensar em todas as mentiras que a gente se conta, em todas as mentiras em que a gente baseia a nossa vida, como medo, como a separação, a gente sabe que a separação não é real. A essa altura do campeonato, a gente já sabe que nós somos parte do todo e que o que a gente faz impacta no todo e que a gente troca informação com esse todo o tempo todo. Então, se o ego é um nada, é o zero da multiplicação, tudo aquilo que é baseado no ego multiplica nada. Ou seja, é o lugar em que a gente fica estagnado, é o lugar em que a gente fica congelado, é o lugar em que a gente fica buscando concretude onde não há nada. Então, se em algum momento, em alguma área também da nossa vida em que a gente está estagnado ou não está evoluindo, qual é a mentira que tem ali? O que é que o ego está criando ali? Porque o texto diz claramente: eu disse anteriormente que exercer uma vontade contrária de Deus é apenas a projeção de um desejo e não uma disposição real da vontade. Porque a vontade de Deus é uma só. Porque a extensão da vontade dele não pode deixar de ser como ela mesma. É a vontade dele. Que haja paz, alegria, amor, que só o amor é real. E a gente consegue abstrair esse amor agora na nossa caminhada, né? Essa energia de comunhão, né? De saber que o outro não existe, o outro é como eu o vejo. E o que eu faço para o outro é o que eu faço a mim mesmo. Então, são conceitos que se a gente não parar para abstrair, a gente fica na mesma roda de hamster de sempre. E a gente fez a lição de ontem, se você está acompanhando, né? Ontem a gente fez uma lição que dizia, eu sou como Deus me criou. Como me criou? A imagem e semelhança dele. Em que sentido? Todos. Energeticamente, amorosamente, pacificamente, alegremente. E se a gente não, em alguma área da nossa vida, a gente não está tendo isso, é pra gente olhar. Porque provavelmente ali tem o ego. E o ego não é real. Só o amor é real. Esse é o primeiro conceito do livro, lá na introdução. Então o texto continua aqui. O conflito real que tu vivencias, então, se dá entre os vãos desejos do ego e a vontade de Deus que tu compartilhas. É possível que esse conflito seja real? Então, nessa frase vem concluir, né, essa ideia. Que é o conflito real que tu vivencias, ou seja, esses exemplos que eu acabei dando, se dá entre os vãos desejos do ego, que é o nada, versus a vontade de Deus.
que tu compartilhas. Se a gente é tudo, por que a gente finge compartilhar o nada? Qual é o valor disso? Só que o cerne da questão é possível que esse conflito seja real? E o texto continua. Tu tens a independência da criação, mas não a autonomia. Toda a tua função criativa está em tua completa dependência de Deus, que compartilha a própria função dele contigo. Através da disposição da vontade dele para compartilhá-la, ele vem a ser tão dependente de ti quanto tu és dependente dele. Então, a gente também precisa entender o nosso papel na criação, que é o compartilhar, que é toda a abundância, que é toda a verdade, que é toda a comunhão, que é todo o amor, que é toda a paz, toda a alegria. Não atribuas, o texto continua, a arrogância do ego àquele cuja vontade, de Deus, não é ser independente de ti. Deus não quer se separar de você. Só que quando a gente está na mente do ego, a gente quer se separar. Mas quando a gente está na mente de Deus, a gente não se separa de nada. O texto continua. És capaz de acreditar que a autonomia tem significado à parte de Deus? A crença na autonomia do ego está te custando o conhecimento da tua dependência de Deus, na qual está a tua liberdade. Eu vou marcar essa frase. A crença na tua autonomia do ego está te custando o conhecimento da tua dependência de Deus, na qual está a tua liberdade. E aqui me vem uma frase muito bíblica, que é repetida. Eu não estou dizendo que a minha está certa, mas me veio a seguinte energia, que fala, não dá para servir a Deus e a Mamon. Não dá para servir dois deuses. Ou você serve ao que você é, ou você segue ao ego. Ou você serve a si mesmo, que é parte de Deus, que compartilha com Deus, ou você serve ao ego, que não compartilha nada, que se separa de tudo, que não recebe contribuição, que não recebe o partilhar. E o texto continua. O ego vê toda a dependência como uma ameaça e distorceu até mesmo a tua saudade de Deus em um meio de se estabelecer. Mas não te deixes enganar pela sua interpretação do teu conflito. O ego sempre ataca em nome da separação, acreditando que tem poder para fazer isso. Não faz nenhuma outra coisa, porque a meta dele de autonomia não é nenhuma outra coisa. O ego é totalmente confuso acerca da realidade, mas não perde de vista a meta que tem. Ou seja, o ego é muito determinado. E você? E eu? Quanto nós somos determinados a sermos parte de Deus, com Deus e em Deus? O ego é muito mais vigilante do que tu, porque está perfeitamente certo do propósito dele. Tu estás confuso, porque não reconheces o teu. Tens que reconhecer que a última coisa que o ego deseja que tu te des conta é que tens medo dele. Pois se o ego pudesse fazer surgir medo, isso diminuiria a tua independência e enfraqueceria o teu poder. No entanto, a única justificativa do ego para a tua aliança é que ele pode te dar poder. A única justificativa é que ele pode te dar poder. É verdade? Isso é verdadeiro? A gente tem poder na mente do ego? A gente pode ter até um poder sobre outras pessoas. A gente pode até ter um poder de influenciar
o nosso ambiente. Mas este poder é o poder que o ser que nós somos verdadeiramente é, o poder do milagre, o poder da comunhão, o poder da paz, o poder da alegria, o poder do compartilhar, o poder do manifestar instantaneamente. Será? Então o texto diz, né? No entanto, a sua única justificativa para a tua aliança é que o ego pode te dar poder. Sem essa crença, tu não o escutarias em absoluto. Como é possível, então, que a existência dele continue se reconheces que, ao aceitá-lo, estás te fazendo pequeno e te privando do poder? E aqui, o texto não coloca assim, mas é como o poder do ego, um poder com letra minúscula. O poder do ser, feito como filho de Deus, é o poder com letra maiúscula. O poder que move montanhas. E o texto continua. O ego pode fazer e, de fato, permite que tu te consideres arrogante, descrente, frívolo, distante, emocionalmente superficial, rude, alienado e até mesmo desesperado, mas não realmente medroso. Minimizar o medo, mas não desfazê-lo, é o esforço constante do ego e é, na verdade, uma técnica na qual ele, de fato, é muito engenhoso. Como pode ele pregar a separação sem mantê-la através do medo? E tu o escutarias se reconhecesses que é isso que ele está fazendo? O teu reconhecimento de que qualquer coisa que pareça estar te separando de Deus é apenas medo, seja qual for a forma que assuma, independentemente de como o ego queira que tu o vivencies, é, portanto, a ameaça básica do ego. O seu sonho, o sonho do ego, né, de autonomia, é balançado em seus fundamentos com essa consciência. Pois, embora possas conviver com uma ideia falsa de independência, não vais aceitar o custo do medo se o reconheceres. Entretanto, esse é o custo, e o ego não pode minimizá-lo. Se não vês o amor, não estás vendo a ti mesmo, e tens que ter medo da irrealidade, porque negaste a ti mesmo. Acreditando que tiveste sucesso ao agredir a verdade, estás acreditando que o ataque tem poder. Muito simplesmente, então, vieste a ter medo de ti mesmo. E ninguém quer achar aquilo que acredita que iria destruí-lo. Se a meta de autonomia do ego pudesse ser realizada, o propósito de Deus poderia ser derrotado. E isso é impossível. Só aprendendo o que é o medo, podes finalmente aprender a distinguir o possível do impossível e o falso do verdadeiro. De acordo com o ensinamento do ego, a sua meta pode ser realizada e o propósito de Deus não. De acordo com o ensinamento do Espírito Santo, só o propósito de Deus pode ser realizado e já está realizado. Deus é tão dependente de ti quanto tu dependes dele, porque a autonomia dele abrange a tua e é, portanto, incompleta sem ela. Tu só podes estabelecer a tua autonomia identificando-te com ele e cumprindo a tua função, assim como ela existe na verdade. O ego acredita que realizar a sua meta é felicidade, mas te é dado conhecer que a função de Deus é a tua e que a felicidade não pode ser achada a parte da vontade conjunta de ambos, tua e de Deus. Reconhece apenas que a meta do ego, que tens perseguido tão diligentemente, te trouxe apenas medo e passa a ser difícil afirmar que medo é felicidade. Sustentado pelo medo, isso é o que o ego quer que acredites. Aqui eu vou fazer uma pausa. Do que a gente tem medo? Cada um de nós individualmente. Do que a gente tem medo? Medo de perder emprego?
medo de ficar doente, medo de morrer, medo de ficar sem dinheiro, medo de virar pedinte, medo de perder os pais, medo de perder os filhos, medo de perder o casamento, medo de perder o emprego, já falei esse, né? Medo de quê? Do que a gente tem medo? Então, quando a gente passa a olhar para isso, a gente consegue alcançar a ideia, o propósito do ego. Mas o texto continua. Reconhece apenas que a meta do ego, que tens perseguido tão diligentemente, tirou-te apenas medo, e passa a ser difícil afirmar que medo é felicidade. Sustentado pelo medo, isso é o que o ego quer que acredites. No entanto, o Filho de Deus não é insano e não pode acreditar nisso. E não irá aceitá-lo, pois só o insano escolheria o medo em lugar do amor. E só o insano poderia acreditar que se pode ganhar o amor através do ataque. Mas os sãos reconhecem que só o ataque poderia produzir medo, do qual o amor de Deus os protege completamente. Então, eu, sei lá, citei alguns medos, né? Medos comuns, medos que a gente ouve em atendimentos, medos que a gente tem também, né? Já destrói, descria, se tem, que a gente não tem, que a gente está olhando para reconhecer. E se a gente pudesse jogar amor neles? Como aquela música, ei medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Se a gente jogasse amor, se a gente jogasse luz, medo de perder emprego, que se faça luz nesse medo. Medo de ficar sem dinheiro, que se faça luz sobre esse medo. Eu quero olhar você de frente. Eu quero reconhecer de onde você vem, a quem pertence, o que come, onde vive. Brincadeira. Essa parte é brincadeira. Mas brincar também é saudável, porque aí a gente consegue aliviar esse peso. O texto continua assim. O ego analisa, o Espírito Santo aceita. A apreciação da integridade vem somente através da aceitação. Vamos acolher isso. Vamos olhar para isso. Vou acolher. Pois analisar significa quebrar ou separar. A tentativa de compreender a totalidade quebrando-a é claramente a abordagem contraditória a todas as coisas, que é a característica do ego. O ego acredita que o poder, a compreensão e a verdade estão na separação, e para estabelecer essa crença, ele tem que atacar. Sem a consciência de que essa crença não pode ser estabelecida, e obcecado com a convicção de que a separação é a salvação, o ego ataca tudo aquilo que percebe, quebrando tudo em pequenas partes desconectadas, sem relações significativas entre si e, portanto, sem significado. O ego sempre substituirá o significado pelo caos, pois se a separação é salvação, a harmonia é a ameaça. As interpretações do ego das leis da percepção são e têm que ser exatamente o oposto da interpretação do Espírito Santo. O ego focaliza o erro e não vê a verdade. Ele faz com que todo o equívoco que percebe seja real, e com o raciocínio circular que lhe é característico, conclui que, devido ao equívoco, a verdade consistente não pode deixar de ser sem significado. O próximo passo, então, é óbvio. Se a verdade consistente não tem significado, a inconsistência tem que ser verdadeira. Mantendo o erro em mente de forma clara e protegendo aquilo que tornou real, o ego procede ao próximo passo do seu sistema de pensamento. O erro é real,
E a verdade é erro. Veja como é paradoxal em si, e é exatamente feito assim para que a gente deslize e se afunde totalmente nessa areia movediça da realidade do ego. E o texto continua. O ego não faz qualquer tentativa de compreender isso, e isso é claramente incompreensível. Mas, de fato, faz todas as tentativas para demonstrá-lo e o faz constantemente. Analisando para atacar o significado, o ego tem sucesso em não vê-lo, ficando com uma série de percepções fragmentadas que ele unifica a favor de si mesmo. Isso vem a ser, então, o universo que ele percebe. E é esse universo que, por sua vez, vem a ser a sua demonstração da sua própria realidade. Não subestimes o apelo das demonstrações do ego para aqueles que querem escutar. A percepção seletiva escolhe cuidadosamente as suas testemunhas, e as suas testemunhas são consistentes. O processo a favor da insanidade é forte para o insano, pois o raciocínio termina com o seu começo, e nenhum sistema de pensamento transcende a própria fonte. Entretanto, um raciocínio sem significado nada pode demonstrar, e aqueles a quem ele convence não podem deixar de estar iludidos. É possível o ego ensinar verdadeiramente quando não vê a verdade? É possível ele perceber aquilo que tem negado? As suas testemunhas, de fato, comprovam a sua negação, mas não o que foi negado. O ego olha diretamente para o pai e não o vê, pois tem negado a seu filho, negado o filho dele, o filho do pai. Tu queres lembrar-te do pai? Aceita o filho dele e te lembrarás dele. Nada pode demonstrar que o Filho de Deus não é digno, pois nada pode provar que uma mentira é verdadeira. Que vês do Filho de Deus através dos olhos do ego é uma demonstração de que o Filho dele não existe. No entanto, onde está o Filho? O Pai não pode deixar de estar. Aceita o que Deus não nega, e a sua verdade será demonstrada. As testemunhas de Deus estão na luz dele e contemplam o que ele criou. O seu silêncio é o sinal de que elas contemplaram o Filho de Deus, e na presença de Cristo nada precisam demonstrar, pois Cristo lhes fala de si mesmo e do seu Pai. Elas estão silenciosas porque Cristo lhes fala, e são as suas palavras que proferem as palavras do Pai. Todo irmão que tu encontras vem a ser uma testemunha de Cristo ou do ego, dependendo do que percebes nele. Olha isso, gente, digno de marcar. Olha para todo mundo que está aí na tua vida. Todo irmão que tu encontras vem a ser uma testemunha de Cristo ou do ego, dependendo do que a gente percebe. Cada situação também. O texto continua. Todo mundo te convence daquilo que queres perceber, da realidade do reino em favor do qual escolheste a tua vigilância. Tudo que percebes é uma testemunha do sistema de pensamento que queres que seja verdadeiro. Todo irmão tem o poder de libertar-te, se escolheres ser livre. Tu não podes aceitar um falso testemunho dele, a não ser que tenhas evocado falsos testemunhos contra ele. Se ele não te fala de Cristo, não lhe falaste de Cristo. Tu apenas ouve a tua própria voz, e se Cristo fala através de ti, tu o ouvirás. A quem queremos servir? A Deus ou ao ego? A comunhão ou a separação? Ao amor ou ao medo? A luz ou a escuridão?
Essa para mim é a reflexão que fica com essa leitura, entre tantas outras, né? Porque foi uma leitura longa, mas cheia de nuances e reflexões que eu mesma quero ouvir de novo essa leitura para receber ainda mais dela. Mais do que eu já recebi e várias consciências que eu tive, imagens que passaram pela minha cabeça enquanto eu lia, situações, pessoas com as quais eu posso olhar e me harmonizar. Quem está incomodando você? Que medo te aflige? Olha para isso, o que mais vai ser possível para a gente depois de tudo isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha sido uma contribuição para vocês como foi para mim. E a gente se encontra na nossa próxima leitura. Um forte abraço e até lá!